Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Entenda Antes, o mundo da construção. Eu sou o Thiago Bergoni, cofundador do Entenda Antes, e estamos aqui para trazer informações relevantes e boas práticas de mercado para você que está buscando entender antes de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Hoje comigo está o Gabriel. Olá, eu sou o Gabriel Medeiros, designer da equipe do Entenda Antes. Estou aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais do mundo da construção. O Entenda Antes surgiu para ajudar você na realização dos seus sonhos, para aumentar a visibilidade e a autoridade dos profissionais no mercado e também facilitar os orçamentos de um modo mais prático, rápido e eficaz. Hoje nós iremos ver o seguinte tema: Smart House, automação residencial. Acompanhe os próximos tópicos. Iremos falar hoje sobre os tópicos: casas automatizadas, o que são, como funcionam, como automatizamos e quais são os equipamentos que podemos automatizar. Também iremos falar sobre os benefícios dessa automatização, quando você deve automatizar e com quem você faz essa automatização. Também iremos falar de quais são as facilidades que elas apresentam quando nós automatizamos nossas casas e também de alguns assistentes virtuais que podem ajudar você nesse presente momento em que não tem ainda uma casa totalmente automatizada. Bom, então, como o Gabriel pontuou, os nossos próximos tópicos que nós iremos abordar nesse episódio do podcast, nós vamos comentar sobre as Smart House, que é uma grande tendência de mercado aí para o futuro, né? Hoje a gente já sabe que existem muitas facilidades, muitos aparelhos aí conectados à internet das coisas, e a Smart House ela vem ganhando mercado e vem conquistando aí pessoas que gostam de tecnologia, que gostam dessa inovação, e a gente sabe que nós vivemos num mundo hoje muito futurista, em que cada hora chega uma novidade bacana em qualquer canto do planeta, e ultimamente tem se falado muito nas Smart House. Mas você sabe o que é uma Smart House? O preceito básico é que elas irão oferecer muito mais facilidade, conforto, altamente personalizado para o morador. E isso por si só já é algo magnífico. Afinal, imagina você chegar cansado de um dia de trabalho e ter todo o descanso personalizado para você. Já está parecendo bem interessante, não é mesmo? Vamos com calma, que uma Smart House tem muito mais para oferecer e muito mais para mostrar do que isso. Se vivemos num mundo em que precisamos das coisas cada vez mais automatizadas, por que não deixar nossa casa assim também, né? Porque quanto mais automatizado, mais fácil é. Então saiba agora o que é uma Smart House e veja o porquê dela é uma tendência para o futuro. Domótica. Domótica é o termo utilizado na robótica. Ela define a integração dos mecanismos automáticos em um espaço. Esse é o termo utilizado aí para fazer a integração de equipamentos e sistemas para que torne a sua casa automatizada, né? Traga essa automação residencial para sua residência. Falando em casas automatizadas, é isso que define uma Smart House. Mas para que o projeto saia com perfeição, é indicado que tudo seja feito desde a fase inicial, pois são necessários muitos subsistemas para ajudar nas facilidades cotidianas. E é claro que é possível transformar sua casa já pronta em uma Smart House, mas o processo é muito mais trabalhoso e causará mais gastos para fazer essas adaptações. Um ponto interessante, Gabriel, é o seguinte: quando a pessoa pretende fazer uma automação residencial na sua casa, o melhor momento de começar a pensar nisso daí e para fazer essa instalação geralmente é no início ali da construção. A pessoa que está construindo já pode ir pesquisando sobre essa automação residencial. Como esses sistemas eles ficam ligados aí com cabos e fios, geralmente é passado por dentro da parede com conduítes, né? Como é feito mesmo no sistema elétrico da casa. Então, se a sua casa já estiver pronta, também existe equipamentos sem fio, wireless, né? Ele sai um pouco mais caro, porém você não precisa mexer na infraestrutura da sua casa, quebrar a parede para passar os conduítes e tudo mais. Então esse é um ponto legal que você consegue tanto automatizar na fase inicial da construção, que você acaba gastando um pouco menos, né, devido aos equipamentos, com o fio ser um pouco mais barato. Porém, se você também tem uma casa pronta, já um apartamento pronto, você também consegue fazer essa automação residencial. Aí você pode utilizar equipamentos sem fio. Agora, se você está reformando, esse também é um momento legal de você pensar em automação residencial, pois aí você já está mexendo quebrando, já está fazendo ali a manutenção na infraestrutura e tudo mais, você já pode aproveitar isso daí e fazer todo o trabalho de infraestrutura desses cabos e passar todos os conectores ali necessários para fazer a automação, né? Certo, legal. Mas e se eu quisesse fazer isso na minha casa? Qual profissional que eu iria procurar para fazer isso? Então, para fazer essa automação residencial, Gabriel, geralmente são engenheiros de automação que fazem esses projetos, né? Pegam os produtos do mercado que o mercado oferece e fazem essa automatização ali, ligação entre os equipamentos, né? Então, geralmente
é um engenheiro de automação, né? Existem várias empresas de automação residencial já em todo o Brasil. Isso, como é uma tendência, vem aumentando cada vez mais. E aí você contrata esse profissional, ele vai fazer o projeto para você, vai verificar quais são os pontos que você deseja automatizar. A gente sabe que a automatização existe em vários níveis. Vai desde iluminação, conforto térmico e acústico, você pode automatizar o som, o ar-condicionado da sua casa, o controle de ambientes, né? Automatização para irrigação de jardim, existe também essa funcionalidade, essa opção. Você também pode fazer automatização de persianas, cortinas e aí vários outros equipamentos conectados à internet, que hoje nós estamos aí na era da internet das coisas, né? Onde você também pode automatizar, que essa automatização faz um disparo para esse equipamento, onde você consegue ter alguma ação ali e esse equipamento vai fazer o que foi pedido no comando. Aproveitando que você está falando das facilidades, cara, imagina que legal você chegar na sua casa, a garagem abrir o portão sozinho, né? As luzes se acenderem automático para facilitar para você estacionar, né? Cara, seria muito legal isso, né? Então, as Smart House já oferecem isso. Além disso, a casa pode ser programada para acender as luzes somente quando a presença de pessoas no cômodo ou no ambiente, no quarto. Isso ajudaria bastante no gasto de energia. Imagina, acender só quando alguém estiver lá, então você não esqueceria a luz acesa. E que tal você ser recepcionado com o máximo de conforto pela casa? Você não entendeu? Eu vou explicar então. Ao chegar na casa, um sistema reconhece o morador e prepara a casa de acordo com o seu gosto, deixando a temperatura mais fria ou mais quente, como você falou do ar, do acústico. Ele pode até preparar um sistema de som com uma música ambiente, mais calma, assim, para você ficar bem confortável. Incrível, né? Também temos as travas biométricas, que se você perder a chave, você não vai ficar fora de casa. Você pode reconhecer pelo sua digital ou por senha, que também irá fazer a porta se abrir. Ah, ela fecha automaticamente, não vai se preocupar com isso, tá? Fica sossegado. Legal, isso daí para quem é esquecido e perde a chave ou então tem esse problema aí, facilita muito a vida, né? Facilita. Um outro ponto também, Gabriel, interessante dessa automatização, do nível de automatização, é que a gente consegue pegar todos os controles da casa e ligar ele tudo conectado no seu smartphone, no seu celular. Então você vai ter todos os controles da sua casa na palma da sua mão. E aí um outro ponto legal também é a parte da iluminação. Você consegue criar cenas de iluminação dentro da sua casa, onde, por exemplo, você quer uma iluminação para o jantar, então você vai acionar aquela cena já pré-definida para o jantar, então você clica ali e o ambiente já fica mais ameno, a iluminação já fica mais quente, né? Ou então você quer uma iluminação para estudos, essa iluminação ela também já vai ficar mais clara, vai ficar mais branca ali o ambiente, né? Para que você consiga ter esse ambiente de estudo. Então esse é um ponto bem legal também, você faz essa pré-definição aí de cenas, onde você pode chegar e definir, eu quero uma cena mais amena, eu quero uma cena mais confortável, né? E isso daí ajuda bastante no dia a dia, você tá mais confortável, né? Temos também o próprio controle da Smart House, que já vai fazer essa pré-definição para você. Você pode ter no seu smartphone, no seu equipamento eletrônico, mas a Smart House também tem esse próprio controle dela. Aproveitando que você está falando, vou falar um pouco sobre os assistentes virtuais inteligentes, que podem ajudar você nisso. Um assistente virtual inteligente é um agente de software que pode realizar a tarefa ou serviço para o indivíduo. É como você disse, ele vai poder fazer um padrão para você, deixar como a luz como que você quer, ou mesmo falar para você como que tá o tempo, condição meteorológica e a condição de trânsito, as notícias, os preços das ações, o que você tem mais interesse assim. Ela também pode tocar música, ver sua agenda, sem problema nenhum. Alguns desses assistentes virtuais são, por exemplo, a Amazon Alexa ou só Alexa, a Siri, a Google Assistant e a Microsoft Cortana. Vamos falar um pouco sobre esses assistentes. Eu vou começar a falar um pouco sobre a Alexa. A Alexa da Amazon é a assistente virtual mais popular e ela foi inspirada no computador da Enterprise. Para quem é um pouco conhecedor do mundo geek, é a nave do Star Trek. E ela está integrada ao Echo, que é um alto-falante inteligente que também desenvolvido pela Amazon. A Alexa também tem soluções de negócios, que é a Alexa for Business, com ferramentas que ajudam na produtividade do trabalho, desde abrir ou fechar persianas do escritório, agendar compromissos e gerenciar videoconferências. Essa Alexa realmente é uma assistente que a gente queria ter por perto, né, Gabriel? Opa, com certeza, faz toda a diferença. Uma outra assistente também muito conhecida é a Siri, para quem tem iPhone já conhece essa assistente, né? E ela ficou muito famosa pelas suas respostas engraçadas.
ela tem uma resposta, um tom de resposta muito humano, né? E isso daí acabou deixando ela bem famosa. Por exemplo, se você pergunta pra Siri, pra sua assistente virtual, se ela tem um namorado, você vai ver que ela vai te dar uma resposta realmente muito engraçada. E isso daí é o que um diferencial que a Apple colocou aí, né? Onde esse assistente ele traz uma personalidade quase que humana para as perguntas e as respostas ali que ela acaba fornecendo para você. Isso é muito legal. Nós temos também o Google Assistant. O assistente virtual do Google não foi batizado com um nome como Alexa ou Siri, mas com a maioria das coisas que o Google faz, é um dos assistentes mais tecnológicos e mais próximos das características humanas. O México foi o primeiro país da América Latina a possuir o Google Home, mas sem estar à venda oficialmente no Brasil, muitos brasileiros já têm o Google Home em suas casas e escritórios. Como o brasileiro tem um gostinho aí pela tecnologia, né? Ele já foi buscar, já comprou no exterior e trouxe pro Brasil, né? E aí uma coisa que os brazucas vêm relatando nas redes sociais é que esses seus speakers inteligentes já começaram a acertar comandos de voz em português. Então, se você não fala inglês e gostaria de ter esse assistente virtual aí em sua casa, você já pode adquirir o seu, que eles já estão adequando ele para a língua portuguesa também, né, Gabriel? Verdade. A variedade dos comandos ainda é muito limitada, tem alguns comandos que não funcionam. A Google ainda não anunciou quando que ela vai ser oficialmente inclusa no idioma português, mas já tá bem pro futuro próximo agora. Temos também a Cortana. Se você tem um Windows 10, você vai conhecer ela. Ela é assistente do Windows. Está disponível nos dispositivos da marca, como os computadores, o Xbox One, etc. A Cortana também pode ser integrada ao Invoke, um alto-falante inteligente semelhante ao Echo ou ao Google Home, mas não com a mesma popularidade da tecnologia. Temos também alguns gadgets inteligentes, que eu vou falar que esses gadgets, cara, ele facilita muito sua vida e pode ser integrado com todos esses outros assistentes virtuais que nós comentamos em cima. Gabriel, explica um pouquinho mais o que é esse gadgets inteligentes para o pessoal saber. Os gadgets inteligentes são, por exemplo, a fechadura que eu tinha comentado, que ela pode ser uma trava biométrica ou uma trava por senha. É a lâmpada que você pode colocar na sua casa. Por exemplo, vocês já ouviram falar muito do Chromecast, que você coloca na sua televisão, ela vira meio que uma Smart TV. Isso também é um gadget inteligente. Então, o gadget inteligente ele veio para facilitar a sua vida. Mas esse gadget sozinho, ele tem poucas funcionalidades. Então, ele é necessário um assistente virtual. Esses gadgets, então, é como se fosse um aplicativo para o celular, só que um equipamento na vida real, tipo isso? Também você pode usar pelo celular, por exemplo. Tem um aplicativo que é o Google Home, que você baixa no seu Android ou até no seu iOS também tem disponível. Você baixa e você pode conectar, como eu disse anteriormente, o Chromecast. Nisso você configura ele e você pode jogar filmes tanto da Netflix como de outras plataformas pro Chromecast e assistir em sua televisão. Entendi, legal. Um outro relato que eu estava pesquisando um dia e eu vi um rapaz dos Estados Unidos comentando que as casas nos Estados Unidos, quase 50% das casas já são todas automatizadas, onde todos os equipamentos dele fica ligado a um assistente virtual. Então ele chega na casa dele e ele já pede para o assistente virtual ligar as luzes, ligar o videogame dele, a TV dele, o ar-condicionado, e ele já pode chegar ali, pegar o controle e começar a jogar. Isso é interligado com os gadgets. Sim, na verdade isso é interligado com o seu assistente virtual. No caso, o videogame dele, o ar-condicionado, tudo isso que você comentou antes, que ele chega e já se inicia sozinho, são os gadgets. O assistente virtual é o responsável para iniciar esses gadgets. É como se o assistente virtual fosse você indo lá no seu aparelho e apertando o botão para ele ligar, entendeu? Ele faz um comando, dispara um comando para esse equipamento e ele automaticamente já se inicia. Exatamente isso. Cara, uma coisa que eu fiquei bem interessado de comprar, tô me coçando aqui, é uma máquina de café. É verdade, uma máquina de café. Não sei se já ouviu falar, mas tem a máquina de café inteligente, que você vai conectar ao seu assistente virtual. E, por exemplo, se ela tá no seu escritório, a hora que você tá saindo de casa, seu assistente virtual vai detectar que você tá em direção ao escritório, vai mandar um comando para essa máquina de café para ela começar a fazer o seu café. Você vai chegar no escritório, vai chegar lá, o café tá pronto, no copo, só você beber, tá morninho, na temperatura. Legal. Então, se eu quiser, por exemplo, ter essa máquina de café inteligente na minha casa e eu deixar ela programada pro horário que eu acordo, pro meu café já estar pronto, eu posso fazer isso daí? Pode fazer isso, você vai colocar o café, o pó de café, a água, vai deixar lá, a hora que você acordar o cafezinho já vai estar pronto, quentinho. Então agora não tem desculpa mais de acordar atrasado e não dá tempo de tomar café. Não tem desculpa. Já fica tudo pronto, legal, muito bacana isso daí. Isso tudo realmente é muito legal, né, Gabriel? E aí, toda essa tecnologia, ela hoje ainda não é tão acessível como a gente
a gente comentou aqui, a gente falando parece ser uma coisa muito simples e muito fácil de fazer, mas infelizmente ainda não é tão simples assim, né? Como a gente comentou lá atrás, existe vários níveis de automatização, né, da casa, e esses que nós comentamos agora por final são os mais avançados, né, Gabriel? Realmente. Mas você, no caso, não tenha esse tanto orçamento como alcance para encontrar essas automatizações, você pode tentar começar com um assistente virtual. Você pode muito bem baixar no seu celular e começar a usar para ele até se adequar, se acostumar um pouco com ele, ou você comprar, por exemplo, a Alexa da Amazon, a Google Assistant, para ter ele pessoal e ter pelo menos um assistente meteorológico para falar se vai chover, se vai fazer sol, um assistente de trânsito para quem mora em cidades capitais como São Paulo, as cidades maiores assim, pode ser um trânsito tá parado em algum lugar, você não sabe, e algumas notícias que você sempre tá procurando, ele pode passar para você. Isso seria muito interessante e é de fácil, não tão fácil, mas é um acesso mais fácil do que as automatizações grandes assim. Não, legal, isso aí realmente é muito bacana. E aí, pra questão da casa mesmo, é um ponto muito legal que você pode fazer, é fazer a integração de todos os controles no seu dispositivo smartphone. Então você pode fazer essa automação, né, pegar todos os controles e deixar todos vinculados ao seu celular. Então você vai conseguir ligar a televisão, ligar o seu som, né, se você tem esses equipamentos que possibilitam essa integração. Se você não tem o equipamento próprio que tem isso daí, tem outros equipamentos que podem fazer essa conexão, né? Então já são alguns pontos que você pode ir trabalhando na automatização. Isso é muito legal. E aí, voltando um pouco à parte eu lembrei aqui, Gabriel, de um filme muito legal que eu assisti há um tempo atrás, chamado Ela. Você já assistiu esse filme, você vai perceber a similaridade entre esse assunto, onde um escritor, ele se apaixona por uma assistente virtual. É uma ficção científica, meio amorosa ali, meio romântica, né? E que é engraçado, chega a ser engraçado, pelo fato dessa assistente ser tão avançada que ela acaba percebendo a tonalidade de voz que o escritor fala com ela, se ele está contente, se ele está feliz, se ele está triste. Ela consegue perceber isso daí somente pela tonalidade de voz. Então tem bastante similaridade a esse assunto. E aí a gente acaba imaginando, né? Será que um dia toda essa inteligência vai chegar a esse ponto? Será que a gente vai ter robôs aí, inteligências artificiais cada vez mais poderosos e mais úteis aí para nossa vida, né? Certo. Esse filme Ela eu não assisti, mas tá aqui anotado já na minha lista pra mim assistir hoje mesmo e eu vou dar uma olhada. Um outro que eu assisti também é Tal. Esse filme, ele tem, se eu não me engano, ele tem na Netflix disponível. Se você tiver acesso, seria muito interessante assistir. Ele conta a história sobre uma inteligência artificial que o desenvolvedor dessa inteligência artificial acaba sequestrando pessoas para desenvolver ainda mais a inteligência dessa IA. E é muito interessante esse filme porque ele mostra quanto mais a gente se aproxima da tecnologia, mais a tecnologia se aproxima de nós. E acaba que a inteligência artificial consegue se adequar como se parece até mesmo um ser humano. Bom, galera, chegamos ao fim aí de mais um podcast do Entenda Antes, Mundo da Construção. E se você gostou desse tema, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like aí ou um comentário, né? E se você tiver alguma sugestão de um novo tema pra gente também, pode deixar aí sua sugestão que a gente vai buscar entender antes de comentar pra vocês aí. Deixe seu comentário aí de um assunto que você tem interesse, que a gente vai buscar informações sobre esse assunto para trazer um conteúdo bacana pra você, né? Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado e um forte abraço pra vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Agradeço pela atenção. Nos vemos na próxima.